Lá no ICL Notícia, Jamil Chad trazendo o nosso noticiário internacional. Acho que ele já está em Genebra de volta. Vamos ver juntos aqui, queridos. Foi demais a sua vinda, muito celebrada pelo nosso chat, viu? Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês de novo. Sabe que eu ia levar chocolate no dia seguinte, mas aí você não foi. Aí... Deixa eu ver aqui. Pedro, você viu que o Josias e o Sakamoto estão sendo contra o Gilmar Mendes e o tio Rei tem sido eloquente a favor? Sim. O Reinaldo Azevedo tem a melhor análise jurídica, né? E a gente sempre repercute ele aqui por conta disso. Aliás, na segunda-feira teremos, já está confirmado, está faltando só as artes do Gabs para eu mandar para a equipe dele. A gente vai entrevistar aqui na Folha TV o Valfrido Vardi, que apresenta o programa Reconversa junto com o Reinaldo Azevedo. Vamos lá. Eu não levei. Pois é, eu estava no café. E infelizmente uma coisa eu tenho que falar, tá? O Sakamoto é um baita jornalista, um defensorzaço dos direitos humanos, mas às vezes ele faz uns posicionamentos que eu às vezes tenho a impressão que é para agradar o UOL. Café da manhã com a diretoria, eu tô muito chique, viu? Mas na próxima, então, você promete. Vamos fechar os membros, gente, pelo menos. Vamos avaliar tudo isso até lá. Qualquer coisa. Mas vai trazer canetinhas de Monjaro. Não, mas a gente pode buscar também, viu, Jamil? Se você preferir, a gente pode buscar. Pronto. Tá? Pronto, já falei para o César, aquele sofá ali tá reservado para ele. Opa, já. Tá tudo em ordem. Obrigado, Tá Linda. certo, então. Bom, o Jamil já está em casa e pronto para a gente conversar sobre os novos capítulos, né, de Estados Unidos e Venezuela. O governo Trump orientou os cidadãos estadunidenses a deixarem a Venezuela imediatamente. O aviso aconteceu em meio à escalada das tensões entre Washington e o governo de Nicolás Maduro. O alerta foi divulgado pela Casa Branca, vou ler para vocês. Não viaje para a Venezuela e permaneça no país devido ao alto risco de detenção indevida, tortura sob custódia, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária das leis locais, criminalidade, agitação civil e infraestrutura precária de saúde. Todos os cidadãos estadunidenses e residentes permanentes legais nos Estados Unidos que estejam na Venezuela são fortemente aconselhados a sair imediatamente. O governo Trump vai passar a focar mais na América Latina e no combate à imigração, se afastando de interferir em outras áreas do planeta, é o que aponta a estratégia. Ô, Gabi, você já pegou o nosso curso de roteiro? Manda, por favor, e-mail, tá? Para folhademocrata@gmail.com. Aí explica para a Xanda que você mandou o Pix de 100. Tem um curso do Vinícius que trabalhou no Multishow de roteiro. Presentinho para vocês que sempre ajudam aqui o nosso canal, tá, gente? Manda lá para você poder ganhar. Falta só 87 e um membrinho só. E vamos ouvir o grande Jamil Chad, que está bombando depois de dar uma entrevista aqui no nosso canal da Folha TV. Jamil, que é um analista refinado. De política externa publicada hoje, quentinho para vocês aqui, pelos Estados Unidos. O documento norteia as políticas externas que serão tomadas por um governo para buscar a supremacia dos países. E a gente separou um trecho que eu quero mostrar para vocês aqui e depois a gente vai ouvir o Jamil. Após anos de negligência, os Estados Unidos reafirmarão e farão cumprir a doutrina Monroe para restaurar a preeminência americana no hemisfério ocidental e para proteger a nossa pátria e nosso acesso a geografias-chave em toda a região, geografias-chaves em toda a região. Trecho do documento sobre a nova política, tá? Tem mais um trechinho aqui, um reajuste de nossa presença militar global para lidar com ameaças urgentes em nosso hemisfério, especialmente as missões identificadas nesta estratégia, e para longe de teatros cuja importância relativa para a segurança nacional americana tenha diminuído nas últimas décadas ou anos. Tem mais um trechinho, é o último, prometo para vocês. Os Estados Unidos também devem resistir e reverter medidas como tributação direcionada, regulamentação injusta e expropriação que prejudicam as empresas americanas. Jamil, o que você conta para a gente sobre esse documento? Como é que você analisa? Como é que esse documento cai no dia de hoje, depois do que a gente viu ontem também, desse pedido para que os cidadãos estadunidenses saiam da Venezuela? Vamos lá. Para quem ainda tinha alguma dúvida da ambição americana na região, esse documento é um documento que foi liberado pela Casa Branca durante a madrugada, basicamente, é o documento do Conselho Nacional de Segurança, é a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, obviamente é um documento que trata de todos os continentes,
trata da África, da Ásia, da Europa, fala de migração, etc., mas eu me foquei justamente na questão latino-americana. Por quê? Porque pela primeira vez nós estamos lendo um documento que diz o seguinte: nós, americanos, nós, estadunidenses, queremos o controle sobre a América Latina. E ponto. Deixa eu responder rapidamente o Marcão aqui, que fez uma fala aqui. Fale da suspeita que o Reinaldo levantou sobre indicação ao STF. O Alcolumbre queria o Rodrigo Pacheco no Supremo, né? Eles querem, gente, na verdade, qual que é o lance? Qual que é a jogada? O Reinaldo tem falado isso nas colunas e no comentário dele da Band News. Eles querem o Senado como uma instância revisora do Supremo Tribunal Federal. Eles querem que o Senado decida os ministros. O Alcolumbre, no passado, atrasou a indicação do André Mendonça. Ele está tentando impor o mesmo poder que ele teve recentemente. É isso que o Alcolumbre está tentando fazer. E o Congresso quer ter essa medida porque eles querem ter o controle, gente. No final das contas, é tudo sobre emendas e é tudo sobre os esquemas que sustentam esse Congresso. E, infelizmente, por que tem jornalista? Eu não estou lançando suspeitas de jeito nenhum ao Sakamoto, mas eu lanço suspeitas à mídia corporativa. Por que sai uma defesa desesperada do Centrão? Porque o Centrão é a fonte das notícias de muita coisa que vocês veem na mídia corporativa. Então eles controlam a imprensa também, e aí não é à toa que o Josias de Souza sai em defesa do Alcolumbre, porque o Gilmar quer blindar todo mundo, e não é blindagem, como está falando o ICL nessa live aqui do Jamil também. Isso aí não é blindagem, é defesa. É a capa do ICL hoje, e é verdade. Não há nenhum tipo de dúvida sobre isso, basta ler justamente o documento. São 33 páginas, absolutamente explícitas sobre a estratégia americana de ser hegemonia no século XXI. E essa hegemonia passa por controlar a América Latina. E aí alguns trechos absolutamente, eu diria, assustadores, arrepios lendo esse documento, porque fala, em primeiro lugar, sim, o uso militar, o uso da força militar americana para controlar as rotas na América Latina, supostamente para drogas e contra a imigração, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Então, em primeiro lugar, falar abertamente no uso da força militar para exercer hegemonia na América Latina. Primeiro ponto. Segundo ponto, expulsar, não sou eu que estou dizendo isso, não. Ele fala essa palavra. Expulsar potências estrangeiras da região. Está escrito isso, gente. Ou seja, estamos falando, obviamente, de China, principalmente, claro, com alguma influência da Rússia, podemos imaginar interesses europeus, mas é simplesmente o governo americano dizendo que não vai tolerar, basicamente, algum tipo de influência estrangeira agora, entre aspas, eu que estou colocando as aspas, mas o documento não está entre aspas, no nosso hemisfério. Nosso quem, cara pálida? Né? Para começar a história. Então, deixa também muito claro. O documento também traz todo um trecho sobre economia, por exemplo, dizendo, que também parece ficção científica, mas está escrito assim mesmo, que então o governo americano vai instruir a CIA, Comunidade de Inteligência nos Estados Unidos, a identificar pontos estratégicos de recursos naturais na América Latina. Gente, está escrito isso. Não é um documento secreto mais. É um documento público que diz o governo americano se coloca dentro das suas prioridades o controle militar e econômico e tecnológico da América Latina. E só para completar, um último trecho que diz o seguinte: nós, norte-americanos ou estadunidenses, queremos ser os únicos fornecedores de tecnologia na região. Únicos fornecedores. Mais uma vez, falando abertamente e falando em, basicamente, monopólio. Então, esse documento, eu convido quem quiser ler esse documento, ele é explícito. Ele coloca Donald Trump, e é isso que a gente falava ontem, César, no teu programa, muita cautela ainda pelo que vem pela frente, porque pelo documento fica explícito a intenção. E só para completar, só um último ponto. Algo muito curioso, porque aí relaciona justamente com o Brasil. Ele diz o seguinte: ideologia não é tão importante, ok?
Então, se um outro país tem um governo de uma outra ideologia, a gente pode até tolerar, desde que aquele outro governo atenda aos interesses americanos. Olha só o que está colocado. Então, não é porque você é de esquerda que você é meu inimigo, mas se você for de esquerda e for contra as minhas empresas, aí a gente vai se encontrar lá, eu te pego lá fora, né? Basicamente aquela história. Então, essa a nossa realidade numa sexta-feira extremamente, eu diria, impressionante. E basta ler o documento. Lula, e antes de mais nada, um abraço. Bom te ver. Um abraço também, Jamil. Muito bom te ver. Muito bom estar contigo aqui. Jamil, eu quero te perguntar o seguinte, cara. Eu venho conversando com muita gente, doutores na disciplina, gente que acompanha tudo isso de muito perto e tal. E algumas pessoas, existe uma certa divergência. Algumas pessoas acreditam que, olha, essa é só uma versão, digamos assim, mais descarada na forma como o regime estadunidense vai agir na região, porque, de fato, eles sempre se conduziram com esse nível de ingerência, de empáfia, de arrogância. E outros, especialistas no tema também, dizem que não. Dizem que isso caracteriza um tom acima do que Washington sempre fez na região e caracteriza um processo de agressividade. A gente está vendo aí o Pete Hegseth bombardeando embarcações no Mar do Caribe, já matou mais de 80 pessoas. A gente sabe pouquíssimo a respeito quem está naquela embarcação, do que se trata aquilo, e agora tem um outro vídeo absolutamente chocante, no qual eles realizam o ataque, as pessoas sobrevivem ao primeiro ataque, estão à deriva e são executadas sumariamente depois de já estarem à deriva. Então me parece que isso bota a coisa um tom acima, para além do que os Estados Unidos já sempre fizeram na região. Qual que é a tua avaliação nesse sentido, Jamil? Não, eu acho que nós temos estamos em outro patamar dessa agressividade. Eu concordo, a agressividade sempre aconteceu, os interesses americanos na região, eles sempre existiram, mas eles sempre existiram de uma forma, eu diria, cautelosa. Não vou fazer uma pressão exagerada, isso eu digo talvez nos últimos 20 anos, porque eventualmente nós podemos acabar entregando de bandeja alguns desses países, algumas dessas economias para os nossos rivais, China, Rússia, etc. Então, houve uma certa cautela. Também houve, durante o governo do Obama, principalmente, uma ideia de que, olha, o cacete não funcionou, vamos com a cenoura. Né? Então, o Obama chegando em Cuba, tentando normalizar as relações com Cuba, ele foi até Cuba. É uma viagem histórica, se você for pensar, né, naquele momento. Houve uma tentativa do Biden em promover algum tipo de diálogo com Maduro para a realização da eleição. Ou seja, nós tivemos episódios, sim, de tentativa de diálogo. No caso de Donald Trump, o diálogo só serve em uma condição, e o documento diz isso, desde que os nossos interesses sejam preservados. E ponto final. E ponto final. Agora, o Jamil, não parece também, não pode ser lido assim como arreganhos de um derrotado, porque a gente está vivendo o declínio do Império Americano, a gente está vivendo o final desse processo de preponderância norte-americana. E quem tem força de fato não precisa dizer de maneira tão explícita, tão absurdamente chocante como esse documento traz hoje. Não parece que é alguém que foi um Doberman e que agora é uma miniatura Pinscher e continua latindo como se fosse Doberman, nessa maluquice, né, que preenche a cabeça dos Pinschers, que se acham Lucas, grandes demais e poderosos demais? Lula, perfeita a tua colocação, porque, inclusive, num trecho do documento, ele diz o seguinte, eventualmente vai ser até difícil desfazer a influência de algumas potências estrangeiras na América Latina. Ou seja, ele mesmo disse, talvez a gente está chegando um pouco atrasado. Né? E aí, claro, 87, principalmente sobre a China, com contratos, por exemplo, na mineração na América Latina, contratos até 2050. Né? Então, claro, existe realmente uma percepção americana de que talvez essa gritaria toda seja essa gritaria daquele desespero, daquele talvez, daquele reconhecimento de que perdemos lugar, né? De que nós não somos mais
esse Doberman que você citou, e que, portanto, agora vamos ter de latir muito até que alguém preste atenção. O problema disso, e aí eu vejo realmente como um problema, é o que acontece se houver, de fato, um enfrentamento. O que acontece se, de fato, algum país, com uma aliança estrangeira ou não, disser não topo.